Este circuito que montaremos agora é um retificador de onda completa com 2 diodos. Esse retificador de onda completa é um circuito que faz o seguinte: o sinal de entrada ele passa inteiro, mas na saída a gente vai ter que o semiciclo positivo do sinal de entrada ele vai passar e o semiciclo negativo do sinal de entrada ele vai virar positivo, ou seja, ele vai inverter. Então, como é que funciona esse circuito? Vamos ver agora montando o circuito na protoboard. Aqui já está o circuito montado, está bem pequeno, mas depois eu vou mostrar para vocês o detalhe. Vejam bem, o diodo é um dispositivo cujo corpo é a flecha e cujo traço é o traço do símbolo aqui. Então, no diodo, no dispositivo, vocês vão ver o corpo é preto e o traço é uma linha prata, nesse caso desse diodo. O diodo que a gente vai usar aqui é um N4004, que tem essa cara aqui. Tá? Então, o traço é uma linha prata que está nessa posição. Aqui a gente tem um transformador com ponto médio. Eu já vou mostrar para vocês o transformador. Vocês têm a bobina da entrada, que vai diretamente ligada na rede AC, e tem o secundário, que é composto por duas bobinas, bobina 1 e bobina 2. Então, esse secundário aqui, ele tem um ponto médio que a gente vai ter que aprender a ligar no transformador que a gente tem. Então, aqui não tem conexão, tá? Esse daqui não é ponto de conexão, ele passa um em cima do outro. O ponto de conexão é diferente, vejam bem como é que é, para não confundir. Então, de uma parte do secundário vai para o diodo, que seria esse caso. Aqui eu tenho um diodo, tenho outro diodo e tenho um resistor. De uma parte do secundário do transformador vai para um diodo, a outra ponta do diodo vai para o resistor, que vai para a terra. Ou seja, aqui, considerando que as linhas da protoboard, elas são, toda essa linha vermelha é um curto-circuito, essa linha azul é um curto-circuito. Aqui as linhas são curto-circuitadas de 5 em 5, então esse diodo está nessa linha aqui, e no outro ponto sai o resistor que vai para a terra, que seria esse diodo, pode ser o diodo de cima ou de baixo, tanto faz, mas explicando isso aqui. Do outro extremo do secundário do transformador vem o outro diodo que está ligado junto com esse diodo, ligado no resistor que vai para a terra. Ou seja, do outro extremo do transformador vem para esse outro diodo que, vejam bem, aqui os três estão ligados no mesmo ponto, estão na mesma linha de 5 pontos. O diodo 1, o resistor e o diodo 2. E do resistor vai para a terra. Ou seja, o circuito já está montado. O circuito que vocês estão vendo aqui. Agora, como é que a gente faz para ligar o transformador? O transformador que a gente tem é esse aqui. Primeiro, vocês têm que verificar se a rede elétrica de vocês é 110 ou 220. Vocês vão colocar na rede correspondente. Na dúvida, coloquem em 220. Assim vocês não queimam o transformador. E essa daqui é a chave de liga-desliga, que a gente vai ligar a entrada do transformador, ou seja, vai ligar a rede aqui, no momento que a gente tiver o circuito pronto. Como é que fazemos para ligar esse secundário do transformador? Aqui temos duas bobinas, que são essa e essa bobina. Temos um preto e um amarelo, que é uma, e o preto e o amarelo, que é a outra bobina. A gente precisa ligar essas duas pontas, vejam bem, eu vou pegar bem os extremos, um preto e um amarelo, um em cada diodo. E essas duas aqui, a gente vai juntar. Vamos juntar para fazer o terra do sistema. Ou seja, essas duas aqui a gente vai ligar juntos. Esse daqui vai ser esse ponto médio do meu sistema, que vai para o terra junto com o resistor. Então, vamos fazer a ligação agora, depois eu mostro o detalhe. Um dos extremos do transformador, os diodos estão aqui em cima, os diodos estão em linhas diferentes. Esse daqui está em uma linha, esse daqui está em outra linha. Não podem estar juntos, porque senão vão estar curto-circuitando o secundário do transformador. Os dois extremos vão nos diodos. Então, esse vai numa linha. Essa ponta aqui, que vai ser uma das bobinas, vai numa linha. E o outro extremo
vai em outra linha junto com o outro diodo. Então, o outro extremo eu vou colocar aqui junto com o outro diodo. Eu vou deixar um pouquinho mais separado para evitar problemas e para que vocês vejam melhor depois no detalhe. Tá? O que eu fiz é simplesmente mexer, tirar dessa linha que estava e colocar uma linha mais longe para não dar curto-circuito. Então, aqui eu vou colocar a outra ponta, outro extremo do secundário do transformador. Às vezes, essa pontinha não entra no protoboard e vocês vão ter que soldar um cabo nela, mas esse daqui entrou, tá? Então, vocês vão ter que soldar um fio nela. E esses dois aqui, esses dois cabos que vão ser o terra, que eu tenho que ligar junto, eu não preciso juntar, mas eu preciso colocar os dois na mesma linha para que eles estejam em curto-circuito. Então, colocando aqui assim, já temos a conexão do transformador. O circuito já está montado. Esse é o circuito que vocês vão montar para fazer um retificador de onda completa. Então, colocando bem aqui, fazendo com que entre para que tenha um bom contato, vamos ver agora o detalhe desse circuito. Então, como é que fica o detalhe desse circuito? Esse é o detalhe do circuito. Então, vejam aqui, vamos seguindo o circuito. Vocês já têm o circuito aqui do lado, no papel, que vocês vão seguir esse esquema. Então, de um dos extremos, vejam, aqui é um dos extremos do transformador, vem para um diodo. Desse diodo vai para o outro diodo, o resistor, outro diodo e o resistor, os três no mesmo ponto, e o resistor vai para o terra. Esse terra aqui está ligado com os dois cabos do meio do transformador. Então, tudo isso daqui vai ser o terra do sistema. O outro extremo, que seria esse cabo amarelo, que é o outro extremo do transformador, eu vou colocar ele bem de frente agora para vocês verem. Tá? O outro extremo do transformador aqui, esses dois são os cabos que vão para o terra, esse daqui é um dos extremos e esse daqui é outro extremo. O outro extremo vai para esse diodo se junta com o outro diodo e com o resistor que vai para o terra. Ou seja, o circuito já está montado. Agora, a gente precisa ver, por exemplo, vocês vão ter na atividade, provavelmente, verificar a tensão de entrada e saída, verificar frequência de entrada e saída e fazer a curva de transferência. Para isso, vão usar o osciloscópio. Só que o osciloscópio já tem que estar com as pontas calibradas, ele já tem que estar funcionando e vocês têm que ter prática no uso do cursor. Por isso, vocês têm que ver o vídeo que eu deixei gravado exclusivamente com o uso do osciloscópio para essas coisas. Então, agora vamos voltar de novo para ver de cima como é que a gente vai ligar as pontas do osciloscópio para fazer esse teste. Então, primeiro eu vou ligar a câmera geral, para que vocês vejam como é que a gente vai fazer a conexão em cima do circuito, e depois a gente vai ligar a câmera de aproximação para que vocês vejam o detalhe. Temos os dois canais do osciloscópio aqui, as duas pontas, tá? Canal 1, esse daqui deixa eu ver, esse daqui é o canal 1 e o canal 2. Os terras do osciloscópio, eles têm que ir no terra do sistema, tem que ir junto com o terra do transformador, que é o ponto médio, que é o resistor aqui. Então, eu tenho aqui, vejam bem, desculpem os cabos aqui, mas era necessário. Tenho os dois terras, tem que ir nesse ponto, que é o mesmo ponto do extremo do resistor. Como as duas bobinas são iguais, eu vou colocar o canal 1 deixa eu ver qual é o canal 1 para depois não confundir. Eu vou colocar o canal 1 em uma das entradas. Posso colocar qual é a entrada? Qualquer um dos diodos. Então, eu vou prender em um dos diodos. Esse daqui está mais fácil, tá? Então, esse daqui vai ser o sinal de entrada. E o sinal de saída, que está no canal 2, eu vou prender no ponto. Esse ponto aqui, onde se juntam os dois diodos com o resistor. Colocando aqui, vocês têm o circuito montado. Agora vamos ver o detalhe da conexão
Só para que vocês tenham o campo mais limpo aqui, para que vocês vejam. O detalhe da conexão agora na outra câmera. Vejam a conexão aqui. Eu vou mexer eu vou mexer nas pontas para que vocês tenham, para que vocês enxerguem melhor isso aí. Os dois jacarés, né, estão vendo aí? Os dois jacarés, eles estão no arame do resistor que está ligado. Deixa um pouquinho que perdeu o foco. Ele já volta. A câmera perdeu o foco, mas... Bom, mesmo com o foco meio que fraco, a gente consegue enxergar aqui. Aqui vocês veem o detalhe da conexão. Eu vou tirar as pontas para que vocês vejam os detalhes mais em detalhes e eu vou colocar de novo. Aqui, por exemplo, os jacarés, os dois jacarés estão no mesmo arame aqui. Os dois jacarés estão no mesmo ponto. Uma das pontas está no resistor, que esse é a saída. E a outra ponta está na entrada, que é um dos diodos. Vocês podem colocar a ponta do osciloscópio em qualquer um dos dois, porque o secundário do transformador é igual. Eu posso colocar aqui, que seria a entrada, e eu posso colocar aqui. Então, em qualquer um dos diodos, vejam bem, os diodos estão separados, não estão na mesma linha. Essa linha aqui é um curto-circuito, por isso que eu coloquei um dos extremos do transformador junto com esse diodo, e essa outra linha é um curto-circuito, onde está o outro extremo do transformador junto com o diodo. Então, para ver o sinal de entrada, eu posso colocar ele em qualquer um dos dois diodos que vocês vão ter o sinal de entrada no osciloscópio. Agora, para fazer as medições que estão sendo pedidas, por exemplo, tensão de pico a pico da entrada, tensão de pico a pico da saída, e curva de transferência, vocês precisam fazer todas essas medições com o osciloscópio. Então, uma vez que o circuito está montado, vocês não mexem nele. Agora, para fazer essas medições, vocês vão mexer no osciloscópio. Agora, já estamos com o osciloscópio ligado, só que não tem nada de sinal na saída, nem na entrada. Então, provavelmente, nesse caso, eu deixei desligado o transformador, então eu vou ligar o transformador com a chave que eu já mostrei para vocês e o sinal tem que aparecer na tela. O sinal apareceu, mas ele está muito fora da escala. Então, primeiro eu vou desligar isso daqui, que eu não vou precisar por enquanto. Desliguei os cursores, depois a gente vê isso aí. Então, agora está muito fora da tela e esse daí não é o sinal que eu quero. O sinal está certo, só que está mostrado da forma errada. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa achar o sinal. Para isso, vamos apertar o AutoSet, que é esse aqui, e ele vai achar o sinal. Perfeito. Ele está fazendo exatamente o que a gente precisa que ele faça. Ele está, vejam aqui, ele está deixando passar, lembrem-se que essa flechinha é o zero do sinal e essa flechinha é o zero do sinal. Ele está deixando passar o semiciclo positivo e o semiciclo negativo ele pegou e virou para cima. Só que aqui esse daqui está muito maior do que esse. Por quê? Porque as escalas dos dois canais estão diferentes. Aqui no canal 1 tenho 25 volts por divisão e no canal 2 eu tenho 10 volts por divisão. Então, eu vou deixar os dois na mesma escala para que vocês vejam o efeito. Então, aqui o canal 1 eu coloquei em 25 volts por divisão, eu vou deixar ele no eixo do zero e vejam bem aí o que aconteceu com a saída. O que ele fez com a saída? Ele deixou passar, o sinal está se mexendo muito, eu vou aumentar um pouquinho a escala do tempo para que vocês vejam melhor. O que eu fiz? Eu mexi na escala do tempo com esse botão
e eu vou parar o sinal para que ele, com esse botãozinho aqui, para que ele não se mexa. Vejam bem, o que eu tenho aqui? Eu tenho que o sinal de entrada, ele é esse daqui inteiro, e o sinal de saída. Passou o semiciclo positivo e o semiciclo negativo foi para cima, ele foi invertido. De novo, passou o semiciclo positivo e o negativo foi para cima. Ou seja, ele é o retificador de onda completa. Como vocês já viram o vídeo de como calibrar, como ajustar esses valores aqui, vocês já têm que ter esses valores ajustados com cada uma desses botões mexe nessa janelinha, e aqui você já tem os valores de pico a pico dos dois e as frequências. Por exemplo, canal 1, que está em amarelinho aqui, pico a pico 48,8 volts. Eu vou preencher a tabela para depois mostrar para vocês. E a frequência 60 Hz, 59,960 Hz. No outro, no canal 2, vocês têm que a tensão de pico a pico, ou seja, daqui até aqui é 23,4 volts. Só que a frequência é 119, 120 Hz. A frequência é o dobro. Vejam bem, a frequência da entrada é a metade da frequência da saída. Então, vocês vão anotar 120 Hz. Por que 120 Hz a frequência da saída? Porque o ciclo completo é daqui até aqui. Então, eu tenho um ciclo, tenho dois ciclos no tempo que eu tenho um ciclo só da entrada. Por isso que a frequência é o dobro. Tá? Então, veja bem, aqui eu tenho dois ciclos da saída contra um ciclo da entrada. Por isso que a frequência dobrou. Agora, a gente precisa fazer a função de transferência desse retificador de onda completa. Como é que vamos trabalhar com a função de transferência? Aí a gente vai trabalhar com os cursores do osciloscópio. Temos os cursores horizontais, que os cursores horizontais que eu acabei de apagar, eles são verticais, tá? Verticais na posição, só que eles se mexem na horizontal. Tá? Então, por exemplo, eu estou selecionando esse cursor, se eu quero selecionar o outro, eu vou mexer, eu vou apertar essa flechinha e eu vou mexer nele. Só que esse daqui eu não vou usar só esse porque a gente vai usar ele como referência. E os cursores verticais são cursores que estão na horizontal. Por que se chamam verticais? Porque eles se mexem na vertical, tá? Então, aqui eu vou selecionar o de cima, com a flechinha que vai para baixo, eu vou selecionar o de baixo, tá? Então, como é que a gente vai fazer para fazer essa medição? Para tirar a curva de transferência, a gente vai fazer da seguinte forma. Vamos trabalhar entre o pico, eu vou mexer, vejam bem o que eu vou fazer agora. Eu vou mexer na horizontal esse sinal para ter uma melhor distribuição, tá? Vamos trabalhar entre o pico negativo do sinal de entrada, as medições serão feitas entre o pico negativo da entrada até o pico positivo da entrada e já é suficiente. A gente não precisa fazer mais nada, tá? Então, como é que a gente vai fazer para saber aonde que está sendo feita essa medição usando os cursores? Com os cursores verticais, a gente vai escolher o ponto onde quer medir. Por exemplo, eu coloquei agora os cursores, outro cursor vertical vocês deixam de lado, tá? Só vão usar essa flechinha desse lado para mexer nesse cursor só. Eu deixei no pico aqui. E o cursor da horizontal, eu vou fazer o seguinte. Eu vou escolher o cursor de cima e eu vou deixar no zero aqui. Ele está no zero, tá? Ele vai ser a minha referência. Então, é o cursor de baixo que eu vou mexer para saber qual é a tensão, tá? Então, vejam bem, aqui selecionando o cursor de baixo. Aqui eu tenho, deixa eu ver se ele passa para cima aqui, não. Então, o cursor de baixo, ele está me indicando 24,2 volts, só que está negativo. Então, como vocês estão com o cursor aqui para baixo, vocês vão colocar menos 24,2 volts. Agora, no mesmo ponto, o sinal de entrada tem o valor que está aqui em cima. Então, o que eu vou fazer? Eu vou com o cursor, agora eu vou selecionar o cursor de cima e com ele eu vou mexer para cima, tá? Até chegar no ponto desse cursor horizontal, até chegar no ponto que ele toca o sinal de saída.
eu tenho na saída 24,2 volts positivos. Então, o que era negativo num é positivo no outro. De novo, cursor horizontal, eu vou escolher aquele cursor que eu estou usando como referência, eu vou colocar ele nesse ponto aqui. Agora, o cursor horizontal, que se mexe na horizontal, na realidade o cursor é vertical, ele está nessa posição. Então, eu vou trazer o cursor de medição de tensão que eu ver até esse ponto. Tá? Então, a gente vai fazer o seguinte. O cursor de baixo eu levo até esse ponto e o cursor de cima eu tenho que levar até o zero, para ter a referência. Então, aqui eu tenho que a tensão de entrada é 14,2 volts, só que está para baixo do zero. Então, é menos 14,2 volts. E a tensão de saída, eu vou mexer de novo no cursor vertical até o ponto que ele intercepta no sinal aqui o cursor horizontal, que é esse daqui que está na vertical aqui. Então, eu levo até esse ponto e o cursor de baixo, eu tenho que colocar, aperto a flechinha de baixo para selecionar o cursor de baixo, tenho que colocar no zero. Então, cursor de baixo deu 14, aliás, a diferença, o valor aqui, que vocês estão lendo aqui, do ladinho, esse é o valor que eu estou lendo, tá? Esse valor aqui do ladinho. Esse valor deu 14,2 positivo. Agora, já que estamos, eu vou fazer poucas medições, só para a gente se localizar. Eu vou colocar o cursor. Esse cursor que eu estou mexendo, que é o cursor horizontal que está na vertical, é o cursor de tempo. Eu coloquei o cursor em t igual a 0 dos dois, ou seja, bem aqui. E aí, escolhendo o cursor de cima da detenção, eu coloco aqui, veja bem, os dois estão no mesmo ponto. Aqui está lendo 200 milivolts, mas, na realidade, vocês coloquem zero. Então, quando a tensão de entrada é zero, a tensão de saída é zero. Eu vou mexer de novo mais um pouquinho o cursor de tempo, que é o cursor que está aqui. Eu coloquei o cursor aqui, ou seja, eu vou medir a tensão desse ponto. De novo, agora, como eu sei que a tensão vai ser positiva, eu vou mexer só no cursor de cima. No cursor de cima, no ponto que ele intercepta o sinal junto com o cursor de tempo, que é esse daqui que está aqui, eu tenho, vejam bem, tanto a entrada quanto a saída é 14,2. Então, 14,2 entrada, 14,2 a saída. E assim por diante, até chegar, vocês, como eu já falei, vocês podem fazer mais medições, eu vou chegar só até o pico aqui. Então, no pico, de novo, eu tenho o cursor de referência, que é o cursor de tempo, que é o cursor chamado horizontal, que é vertical e se mexe na horizontal, esse aqui. Ele é a minha referência, então eu vou ter que chegar com o cursor de tensão, que é o V, aqui. Então, como eu estou trabalhando com tensões positivas, eu vou escolher a flechinha de cima e chegar no ponto ali. As duas têm uma pequena diferença entre a entrada e a saída. Uma está em 22,2, vejam o valor aqui nessa janelinha, e a outra está em 23, alguma coisa. Mas, como é muito pouca coisa, eu vou colocar aqui na tabela que eu tenho 22,2 na entrada positivo e 22,2 na saída positivo. Com esses dados dessa tabela, é que vocês vão trazer no Excel a entrada e a saída do sinal para que o próprio Excel trace para vocês a curva. Então, a curva entrada e saída vai ser traçada pelo programa Excel, onde vocês vão colocar no eixo X a tensão de entrada e no eixo Y a tensão de saída. No AVA, eu deixei para vocês como fazer isso daí no Excel, como fazer o gráfico no Excel, então aí explica como fazer esse gráfico aí. Agora, eu vou mostrar para vocês como é que ficou a tabela e as tensões nessas medições que eu fiz no osciloscópio. Aqui vocês têm as tabelas que a gente tirou diretamente do osciloscópio. Parâmetro, tensão de pico da entrada e da saída diretamente no osciloscópio que vocês já
ajeitaram ele para que ele mostre automaticamente a tensão e a frequência. Entrada 48,8, saída frequência 60 Hz, saída 23,4, frequência 120 Hz. E essa daqui é a tabela que eu montei. São pouquíssimos valores, mas quando vocês forem fazer, tem que fazer vários valores para o gráfico ficar bem. Então, essa parte aqui, valores da entrada, são os que vocês vão colocar no eixo X no gráfico do Excel. E esses valores aqui, que são os valores da saída, que vocês vão colocar no eixo Y do Excel, para que ele faça o gráfico da função de transferência do retificador de onda completa.